Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Nacional do Trânsito e nós não temos muito para comemorar. O Brasil ocupa o 4º lugar no mundo em número de mortes no trânsito. Para refletir sobre isso, o tema desse ano é Minha Escolha faz a diferença no trânsito. Para lembrar a todos, condutores, passageiros e pedestres, que a segurança nas vias é responsabilidade de todos nós. Para discutir o assunto, recebemos a médica do tráfego e oftalmologista Rita Moura, diretora da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, e a psicóloga Cecília Bellina, especializada no comportamento do motorista. Você também pode participar da nossa conversa pelo nosso Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada por ter aceitado o nosso convite hoje. Obrigada pelo convite. Vou começar, então, chamando a atenção aí para o tema que se estende durante o ano todo, que é a minha escolha faz a diferença no trânsito. Qual que é o significado desse tema? Hoje, no trânsito, né, quando você vai pegar um carro, você tem que optar entre como você vai dirigir, se você vai atender um celular, se você vai beber antes de dirigir, né? São comportamentos que você tem que podem levar a um risco para você e para os outros. Agora, Cecília, parece simples, né? Mas pelo visto, a necessidade de chamar a atenção é porque ainda não entendemos. Muito simples você falar assim que um pneu careca, vamos usar o popular, põe em risco a vida das pessoas. Uhum. Mas tem pessoas que não sabem disso, que nunca aprenderam que um carro com a manutenção deixada para trás põe a vida dos outros em risco, um celular, o falar, o beber. Então, assim, o trânsito, eu costumo dizer uma coisa muito interessante, ninguém educa para o trânsito. A educação à mesa, a família dá. Uhum. Os avós, os pais, olha, não faz isso na mesa, tal e coisa. No trânsito, a família não educa, porque eu falo que ninguém dá o que não tem. A família não tem educação de trânsito. Pelo contrário, né? A gente vê quanto exemplo errado, né? Com os filhos dentro do carro. Aí você espera vezes, essa educação da escola. A escola também não educa para o trânsito. Uhum. Aí você espera essa educação da sociedade, também não tem, muito pelo contrário. Aí você espera aqueles 2 meses, 3 meses, pequenininho que você fica na autoescola, centro de condutores. Lá também não existe essa educação. Então, a hora que a gente cobra dos outros a educação, mas quem dá essa educação? Então, isso que fica muito claro para mim é que não tem educação. Então, o pobre do motorista, que não é tão pobre assim, que ele, às vezes, ele não sabe que ele põe um carro na rua e que ele está pondo a vida dele e dos outros em risco. Então, a educação precisa... começar do berço, né? Do berço. E uma das coisas, né, que a gente vê no dia a dia é que muitos pais colocam os próprios filhos em risco mesmo, começando pela cadeirinha, né? Porque não sabem colocar direito a cadeirinha, acham que a cadeirinha atrapalha, falam que a criança não quer ficar na cadeirinha. Que ela gosta de ficar no colo, no banco da frente. Exatamente. Então, se você educa o pai e mostra o risco que o filho dele está correndo, se não tiver da maneira adequada dentro do carro, então aí as coisas ficam mais difíceis. Né? Agora, doutora Rita, falamos de escolhas, né? A campanha chama atenção justamente para isso. Você tem escolha, então, de falar ou não ao celular enquanto dirige, de beber ou não, de usar o capacete ou não, de colocar o cinto ou não. Então, são escolhas. A partir do momento que a pessoa, né, faz uma escolha errada, depois diz, eu não estava lá no celular e aconteceu um acidente. É um acidente? A gente entende como um acidente, então? Não, não é um acidente, né? Porque acidente é alguma coisa que você não tem previsão que pode acontecer. E a gente está cansado de saber que não é um acidente. Se você fala no celular, a chance de capotamento aumenta, a chance de colisão aumenta, de atropelamento, tudo aumenta, né? E enquanto pedestre também.
né? Porque as pessoas, os pedestres hoje, muitas vezes, eles também andam sem olhar, sem prestar Exatamente, tem que atenção. chamar atenção, não é só motorista, pedestre também faz parte desse trânsito, isso a gente tem que chamar, quer dizer, e quando acontece, né, então, justamente não é o acidente, porque grande parte, né, desses acontecimentos aí não são eventualidades, não é? Não são riscos que a pessoa faz a opção de correr. Né? Então, quando ele bebe, quando ele usa celular, quando ele anda sem cinto, porque o cinto atrapalha. Gente, e a gente não pode só falar em capital, a gente tem que falar em interior, a gente tem que falar em estradas, a gente tem que falar com o pessoal que não vive na cidade, com o roceiro que compra um carro e põe aquele carro na estrada sem a mínima condição. Então, é uma opção que ele faz, mas eu me pego muito perguntando se ele sabe que aquele carro velho, com pneu, com breque, com tudo sem manutenção, vai pôr em risco a vida dele e dos outros. Eu acho que não sabe, né? Não sabe. E uma das coisas também que aumentou bastante no interior, né, do Brasil, nas estradas por aí que a gente vê, são os motociclistas, né? Eles compram motos, eles saem dirigindo, muitas vezes sem registro, sem carteira. Sem carteira. E eles usam como meio de transporte da família, em lugares que não tem fiscalização, que não tem a menor condição de segurança. Agora, se não sabe, então, se não tem nesse caso chamar a atenção, ele não sabe, não tem essa consciência, não tem essa educação, que não acontece na escola, que não acontece dentro de casa, qual que é a saída? Porque essa novidade aqui que a gente tem, colocando o Brasil como o 4º lugar no mundo em número de mortes no trânsito, que é um absurdo, está atrás apenas de China, Índia e Nigéria, 150 mortes por dia. Essa questão não é novidade. Então, o que é necessário para mudar? Educação. Olha, a educação Então, na escola... Como é que essa informação, então, vai chegar nessas pessoas? A educação na escola, igual prevê o novo Código de Trânsito, que no novo não tem mais nada, é de 97. A educação na escola, ela seja transversal, ela seja como matéria, mas ela tem que ir para a escola. A gente até espera que ainda haja uma educação inversa, quer dizer, o filho recriminando o pai porque passou num semáforo vermelho. Então, a gente ainda espera que ainda aconteça essa educação inversa, porque em casa você não pode dar essa educação. Então, o mínimo que a gente tem que ter isso é na pré-escola, no primário, no secundário e até na faculdade, igual o código prevê. Mas isso não está acontecendo. Faz 20 anos de código. Não está acontecendo. O que nós estamos perdendo com isso, não é, vidas. doutora? São 50 mil vidas por ano. Quase 600 mil sequelados por ano, né, que tem um custo e um impacto social muito grande, principalmente porque são homens, em sua maior parte, 80% das vítimas são homens, e na faixa produtiva, né, de 19 a 30 anos. Uma das coisas que é o nosso grande desafio lá na Abramet, que a gente tem para colocar, é como comunicar esse jovem, né? Fazer uma campanha de 15 dias, adianta alguma coisa? A gente acha que tem que ser uma coisa contínua, sempre. Educação, não campanha, né? Uma não educação. É só, né, a campanha do trânsito, o tema deste ano, não, né? Tem que ser... Não, o ano inteiro, todos os anos, para conseguir reduzir esse número, né? Tem países que investiram muito nisso, na Europa, principalmente, eles conseguiram reduzir até 3 dígitos. Tem menos de 1.000 mortes por ano. De que forma? O que serviria de exemplo para nós aqui? Educação, conscientização, também melhoras das vias. O país inteiro abraçou, né, essa ideia. Então, são campanhas duradouras. Eu acho que a educação... Várias ações. Eu vou só repetir esses números que a doutora Rita colocou aí, que são... só no ano passado, aí, quase 600 mil brasileiros ficaram com sequelas definitivas, e nós perdemos muitos jovens em plena atividade, né, a maioria entre 19 a 29 anos, que é o jovem que sempre pensa que não vai acontecer com ele, não é verdade? E é com ele que mais acontece. E é com ele que mais acontece, né? Porque ele se expõe mais, né? E ele ainda tem aquela euforia da juventude. Quem morre é velho, não é ele.
né? E ele quer adrenalina, então ele bebe, ele tira racha, ele anda com moto sem capacete, ele faz tudo que não deve. E aí também entra a falta de fiscalização do nosso país. Porque, veja bem, eu não tenho educação, tá? Eu não aprendi. Mas se eu tiver a fiscalização, eu faço porque dói no bolso. Eu posso não incorporar esse comportamento de andar só de capacete porque é bom, é bom para minha vida. Não, eu vou andar de capacete porque o cara vai me multar. O agente vai me multar. Então, eu mudo meu comportamento. Eu queria chegar nesse ponto. Tem mudado, assim, pesar no bolso muda comportamento. Porque leis nós temos, então. É a fiscalização que é ineficiente? Porque leis temos muitas, né? E de boa qualidade. E de boa qualidade. O nosso código, ele tem uma boa qualidade, só que ele não é respeitado. Então, o doer no bolso muda comportamento. Muda só enquanto o fiscal estiver ali. Sim. Tirou o fiscal, o comportamento volta. Mas ok, mas evita. Né? Pelo menos isso evitaria as mortes. Com certeza, com certeza. A lei seca, né, que o pessoal chama de lei seca. Na verdade, a gente fala que é a lei que salva vidas, né? Porque ninguém é proibido de beber, mas é proibido de dirigir depois de beber. Então, a gente vê que quando, nos estados que tem várias blitz, várias ações, as pessoas já se conscientizaram e já não saem, né? No começo tinha muito, a questão é para no bafômetro, as blitz e tal, mas isso então, podemos dizer que mudou o comportamento. Muda mesmo. Eu acho que conforme pesando no bolso. A intensidade, doutora, vê se você concorda comigo, conforme a intensidade da fiscalização e a pessoa, às vezes a pessoa é salva por essa mudança. Ele fala, opa, mas espera um pouquinho. Então, ele muda. Vamos falar, por exemplo, o cinto de segurança. Ele entrou, de repente, para todo mundo. Se saísse a lei de obrigatoriedade de cinto, eu acho que 50% das pessoas continuariam usando, porque aí mudou. Eu acho que, exatamente, um exemplo que é importante, assim como o do álcool, que é importante, que no início era aquele medo da blitz, as pessoas se comunicando, uma avisando a outra, tem blitz aqui, ali. Hoje a gente já vê o motorista pensando duas vezes, não, então nós vamos beber, então vamos voltar de táxi, né, para voltar de táxi ou de carona, enfim, é um exemplo importante. Eu vou chamar aqui agora um outro exemplo, que é uma ação do Detran de São Paulo, que tem usado as redes sociais de uma forma bem humorada para conscientizar motoristas anônimos e famosos sobre a importância de dirigir com responsabilidade. É isso aí, faz parte. A atriz Débora Nascimento fez um vídeo de desabafo enquanto dirigia. E o Detran foi solidário, mas lembrou que em um piscar de olhos, um acidente poderia acontecer. O cantor Luan Santana postou um vídeo dirigindo e a bronca veio em forma de paródia, com a letra de uma de suas músicas. Eu, você e o celular bem longe do volante. E aí, você topa? E sobrou até para o Rodrigo Hilbert. Ele cozinha, constrói coisas com as próprias mãos, cuida dos filhos, faz crochê. Mas o Detran achou um defeito. Usa o celular enquanto dirige. No post, o órgão reclama. Um homão desses, bicho, usando o celular enquanto dirige? Oremos. Mas o Rodrigo correu para se corrigir e parabenizou o Detran pelo trabalho necessário e bem-humorado. É bacana, né, essa campanha do Detran chamando a atenção das pessoas famosas, porque eles replicam atitudes, né, doutora Rita? Sim, sem dúvida. E também tem responsabilidade, né? Quando você pega um celular, né, o que acontece? Você está dirigindo, o celular toca. Primeiro você vai ter que procurar o celular, você vai desviar a atenção, procurar, olhar ali do lado onde está. Você já perdeu alguns segundos. Se for mensagem, você vai pegar e vai ler a mensagem, mais segundos, né? Então, 7 a 8 segundos a 9 km por hora são 177 metros que você deixou de ver, né? Quantas pessoas você colocou em risco nesse tempo que você atendeu? E os trabalhos mostram que as meninas mais jovens falam mais e teclam mais no celular. Até por uma imposição do grupo, né? Elas querem saber o que está acontecendo naquele momento, onde que estão as amigas, o que elas estão fazendo.
Então, tem campanhas que falam assim, dá para esperar, entendeu? Não é nada urgente. Você não tem que atender o celular naquela velocidade. Exatamente. É aquele minutinho que não vai fazer diferença nenhuma, saber mais em compensação. O fato de pegar no celular, aí é uma fração de segundo que pode mudar tudo, não é? Exatamente. E nesses 177 metros que você caminhou sem a atenção devida, que você percorreu, pode ou não acontecer alguma coisa. Quando não acontece, reforça. Porque aí eu uso direto e não aconteceu nada. Não aconteceu porque ela deu sorte que naquele momento não houve nenhum Isso foi imprevisto. só uma questão de sorte, né? Mas o jovem e até os mais velhinhos não estão entendendo isso, que eles são reforçados quando ele pega o carro bêbado e vai até em casa. Viu como não aconteceu nada? Não aconteceu porque não precisou da atenção plena dele naquele momento. Se precisar, ele não tem. Ele não tem. Então, às vezes, ele diz, eu faço isso direto e não acontece nada, mas o dia que acontecer, você mata uma pessoa. Eu vou trazer aqui mais uma opinião sobre esse assunto bem interessante, que nós conversamos com um neurocirurgião para entender o que acontece com o nosso cérebro enquanto nós lemos e respondemos uma mensagem de texto. Quando a gente está sentado e recebe a mensagem, a gente olha para o celular, então a informação vem pela via visual, pela via auditiva do barulho da mensagem que chegou, vai até duas áreas distintas do cérebro que processa isso, integra, coloca num contexto do que está escrito ali para que você possa elaborar uma mensagem, ou seja, mais uma área ativada, para que você possa converter isso em impulso para os seus dedos digitarem, para depois você ler o que você escreveu, para você ver se está correto, para daí você enviar. O celular ele absorve muitos recursos cerebrais, digamos assim, você se devota muito àquilo. E nisso você se desliga um pouco do meio ambiente onde você está inserido. Se você se distrair por 5 segundos, que é o que se leva em média para responder uma mensagem de texto, e você estiver na cidade, isso é o suficiente, se você estiver numa velocidade média, para você atravessar um quarteirão. Se você estiver na estrada a 100 km por hora, em 5 segundos você anda o estádio do Maracanã inteiro. Muita coisa pode acontecer nesse trajeto. Exatamente, né? Muita coisa, a gente não se dá conta disso. Muita coisa pode acontecer nesse trajeto e assim, justamente isso, né? A Cecília colocou aí, não aconteceu dessa vez, a pessoa repete esse comportamento e aquela, né? Esse agora aí que muda tudo, né? Exatamente, a confiança excessiva, né? E voltando assim, as pessoas não enxergam, até por conta da propaganda, eu acho que tem dos automóveis, não enxergam como uma possível arma, né? As propagandas todas são voltadas para muitos, a gente vê jovens dançando, cantando no carro, né? Então, não existe essa conscientização também por parte dos vendedores, dos fabricantes, de falar que o carro também oferece riscos, né? Porque tem que vender, e vender aquela imagem de alegria, de festa. E aí os jovens também falam, pensam um pouco nisso. Está faltando, né? então, trazer um pouco dessa responsabilidade também na publicidade. Sim, né? Também. Das motos Sim, também. sim. Quando muito, vem uma notinha desse tamanho no manual do carro, né? Então, assim, tanto a publicidade como o governo também, vamos falar, gente, é uma coisa que precisa ser dita. O cara que tomou posse ali como secretário de meio ambiente, seja do que for, ele não tem educação para ele priorizar os buracos da estrada da cidade dele. Também é falta de educação para ele, que ele não vai poder priorizar outra. Ele tem que priorizar aqueles buracos, ele tem que priorizar aquela estrada em péssima manutenção. Mas não é isso que ele faz. Ele vai fazer tudo. E para ele também faltou essa educação. Então, quer dizer que político que se elege falando que vai consertar buraco? Mas será que se ele falasse, ele já não seria olhado diferente? Porque é um absurdo. Você pega estradas que você não tem a mínima. E assim, eu não falo de estradas vicinais, nada, eu falo de estradas principais. Sai de São Paulo, sai do Rio de Janeiro, pega uma estrada em outro estado, para você ver as péssimas condições.
O próprio caminhoneiro, gente, que falta de educação ao pé da letra tem essa pessoa que sabe que não dorme, que toma rebite, que não tem responsabilidade com aquele tamanho é outra questão aí, de né? veículo. Que o sono que também é um piscar de olhos, né? Você vê. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui Vamos nessa lá. conversa. A gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre trânsito e apesar das nossas leis severas, o Brasil tem um dos trânsitos mais violentos do mundo. E para saber o que podemos fazer para modificar esse quadro, recebemos no estúdio a médica do tráfego e oftalmologista Rita Moura, diretora da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, e a psicóloga Cecília Bellina, especialista em comportamento do motorista. Vamos voltar a chamar a atenção aqui para essa questão do celular. O uso do celular ao volante é a terceira causa de morte no trânsito, superada apenas pelo excesso de velocidade e pelo uso de bebida alcoólica ao dirigir. Vou chamar a atenção para as ações e possíveis consequências do uso desse celular. Nós temos uma tela aí. Tá lá, ó. Então, checar mensagens aumenta em até 400% as chances de acidente. Digitar mensagens, 23 vezes mais chances de colisão ou capotamento. E chamadas breves, né? Você atende ali por um tempinho só, 4 vezes mais riscos de sofrer acidente. O uso do celular é tão ou mais prejudicial que o uso do álcool na direção, não é, doutora Rita? É verdade. Exatamente. Hoje está superando, né, a causa de acidentes, o uso do celular, porque todo mundo tem celular, né? Não é todo mundo que bebe, mas celular... Todo mundo tá ali, né? tem, né? E usa, e está usando de maneira inadequada dentro do carro, né? Quem pode usar o celular no carro? O passageiro, né? O motorista não pode nunca, né? Nem usando Bluetooth, essas outras tecnologias também, porque divide a atenção. As pessoas falam assim, mas quando você está com alguém no carro, você conversa com essa pessoa. Qual que é a diferença de conversar com alguém pelo celular? A diferença é que a pessoa que você está conversando não está do seu lado, então ela não está acompanhando o que está acontecendo em volta no carro. Ela não está no mesmo ambiente. No mesmo ambiente, né, doutora? exatamente. A pessoa que o carona, ele está no mesmo ambiente. Ele falou, o cachorro, olha uma criança. É mais uma pessoa para... A pessoa do celular... Ela não sabe, né? Então ela não ajuda e só atrapalha. Então tem... E agora me veio aqui na cabeça uma outra situação, que é o uso dos aplicativos com GPS para indicar o caminho, né? Como o Waze, por exemplo. Isso também tira a atenção do motorista, também Cecília? Tira a atenção, primeiro porque ele tem que ficar olhando, né? E eles não... Os jovens nem gostam da pessoa falando, eles querem olhar. E tira a atenção do mesmo jeito. Ele tirou a atenção ali do carro da frente para ficar olhando o caminho. Com certeza, também prejudica. E cada vez mais tão dependente desses aparelhos, né? A gente entra em táxi, em tudo, tá todo mundo conversando, o próprio aparelho que chama o taxista, o Uber, também usa desses artifícios. Então, assim, cada vez o motorista tem sido oferecido para ele mais instrumentos que seria para ajudar, mas está atrapalhando. Vou chamar mais um VTzinho aqui para vocês comentarem, né? A questão de motociclistas e ciclistas, que também é muito importante. Entre 2000 e 2013, o número de mortos ou feridos em acidentes envolvendo motociclistas mais que triplicou no Brasil. E uma das causas é a falta de capacitação para o trânsito. Uma rua, muita gente envolvida. De carro, de moto, de bicicleta, a pé. Motociclistas reclamam dos motoristas e o contrário também acontece. Um motivo para as reclamações pode ser a falta de preparo. As aulas para quem quer dirigir motos acontecem em ambientes fechados, longe dos desafios do trânsito. É muito importante porque ele vai ver a realidade do que é a tensão de andar de moto, o equipamento de andar de moto. É um pouquinho mais tenso, porque você tem que estar muito atento ao ambiente. Para os ciclistas também existe pouca capacitação. Muitos enfrentam as ruas sem nenhum preparo.
por isso esse Centro de Formação de Condutores resolveu montar aulas gratuitas para os ciclistas. Aí a gente participa do trânsito como pedestre, como condutor, e a gente vê essa necessidade de orientar o ciclista a se portar no trânsito, não só orientar o motorista, né, como a gente já faz na aula. A gente manda atenção também para a questão da formação dos condutores, né, que muitas vezes também não é eficiente, né? E no caso do ciclista, né, não existe uma formação para ele, não é obrigatório. Qualquer um pode comprar uma bicicleta e sair pedalando por São Paulo, sem conhecer os riscos. Eu moro perto, tem uma ciclofaixa, de onde eu moro, passam muitas bicicletas. E me chama muita atenção o fato deles não se atentarem, que eles podem não ser vistos, né? Principalmente à noite, eu vejo muita gente com roupa escura, sem nenhuma luzinha na bicicleta, andando como se todos os carros estivessem vendo, né? A Cecília chamou a atenção, é como pedestre, né? Que assim, tá ali no meio disso tudo, achando que não tem responsabilidade. Estradas, né? Você pega estrada à noite com aquelas pessoas, ou a pé, ou de bicicleta, sem uma identificação. Você é obrigado a encostar, com certeza você vai atropelar essa pessoa. Então, é a falta de educação. Eu não entendo por que a gente não coloca isso nas escolas. Você já pensou no ensino médio? Essa aula aqui, parabéns aí para essa escola que está dando esse tipo de aula. Já pensou essa aula no ensino médio? Não importa se é do governo, você já pensou como ia frutificar essa informação no meio do jovem, essa que vocês acabaram de dar? E é o dia a dia de todos, né? Então é uma coisa que rende, tá ali. Agora, né? por que tanta resistência? Vou trazer aqui um comentário do nosso Twitter, o Thiago Kemp, que ele fala que 90% dos motoristas não respeitam as leis de trânsito aqui em Mogi Guaçu, né, que fica no estado de São Paulo. Não há fiscalização, que foi o que vocês comentaram aqui. Uma palavrinha final, então, para quem está nos assistindo, doutora Rita. Olha, vamos pensar em como investir em educação, não só do ensino médio, mas desde o pequenininho ali, com a bicicletinha, já na pré-escola. Lógico, em tudo. E torcer para que o nosso país consiga a meta, né, de reduzir pelo menos até a metade aos acidentes de trânsito, até o final dessa década de trânsito. Eu também não tenho outra palavra senão educação, educação e educação em todos os níveis, em todos os ambientes sociais. A gente tem que mudar isso através da educação. O que falta para entendermos isso, né? Porque eu vou dizer assim, de 11 a cada 10 programas que nós fazemos aqui, os nossos especialistas dizem, está na educação, né? E nada acontece. Pois é. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Nós voltamos amanhã com uma outra discussão bastante importante. Como os sucessivos cortes no orçamento federal têm paralisado e colocado em risco uma série de institutos de pesquisa brasileiros. Uma ótima tarde para você. Até lá.